I talked about. Na ule uhasa kamilifu ambao nilizungumza kuhusu, kipengee cha kutokuwa na vifaa ambako nilizungumza kuhusu. Unaona kule UK, kule Uingereza wanakosa vifaa, hawana vifaa, hawana Okay, me I masks. talked about the United States of America. Pia It's all over the world anyway. And today maybe we'll keep away Swahili so I can move if she's going to be slow. Yes. Nilisema kuhusiana na ukosefu wa vifaa kule Marekani na kote kote. Unaona iko kote kote duniani, hakuna vifaa, hakuna vile vifaa vya uigizaji wa hewa, hakuna masks, hakuna gloves. These the words of my prophecy. Ni maneno ya unabii wa Bwana. The words of my tongue. Maneno ya ulimi wa Bwana. There is a knocking from your microphone. Make sure that connection is right. Whatever the connection is that is making some sound before I take off. From, I think her microphone is the connection, the contact where Michael is the contact. It's making some noise so that we can take off very fast. So all I'm saying is that right now the prophecy of my tongue has arrested the whole earth. Kile ambacho ninasema ni ya kwamba unabii wa ulimi wangu umeteka ulimwengu wote. Has shaken the entire earth. Umetingiza ulimwengu wote. And I say that when you see these things come to pass, then you know that the Messiah is coming. Na nikasema ya kwamba mnapoona mambo haya yote yakija kutimilizwa, basi mwajua ya kwamba Masia anakuja. And the Lord has come out in a very tremendous way to ensure that He makes it very clear that the nations must listen to these two prophets, they like it or not. Na Bwana amejitokeza kwa njia iliyo wazi kabisa kuhakikisha ya kwamba iko wazi kabisa ya kwamba mataifa ni lazima yawasikize hawa manabii wakuu wawili wa kutisha, wapende wasipende. And so you can imagine the injury that the Lord incurred. Hivyo basi unaweza kuwazia kule kujeruhiwa na kuumizwa ambako Bwana alipata. The injury that his heart incurred. Kule kujeruhiwa na maumivu ambayo moyo wake ulipata. When the world attempted to blackmail these two prophets and to slander them. Wakati ulimwengu ulipojaribu kuwadhihaki na kuwapaka tope hawa manabii wawili. And to even disregard them. Na hata kuwafutilia mbali. And then you see how the Lord struck. You can almost tell the wrath of God. You can tell the level of injury he suffered when he struck them with the words of my tongue in the most unbelievable manner. Na kisha akagonga ulimwengu. Unaweza kuwazia yale machungu na maumivu ya moyo wa Mungu Baba Jehova aliyoyapata Mungu Jehova Yawe. When he struck the earth. Wakati alipogonga dunia. You can tell from the way he has struck the earth the level of injury the Lord suffered. Unaweza kuona kulingana na jinsi ambavyo amegonga dunia yale maumivu ambayo Bwana aliteseka. The Lord is God, is our creator. Bwana ni Mungu, yeye ni muumbaji wetu. And all people depend on the Lord for life, for their daily life. Na watu wote wanamtegemea Bwana kwa ajili ya uzima, maisha ya kila siku. And so at this time you see that it's a very, very difficult state, difficult condition in the earth. Na hivyo basi kwa wakati huu mnaona ya kwamba ni hali iliyo ngumu kabisa katika ulimwengu. But in that prophecy the remedy was given. Lakini katika unabii huo suluhisho lilipewa. That if the nations would repent and ensure their names are written in the Lamb's book of life. Ya kwamba iwapo mataifa yatatubu na kuhakikisha kwamba majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo wa Mungu. Then the Lord Jehovah. Basi Bwana Yehova. He knows how to defend his own. Anajua jinsi ya kuwalinda walio wake. If he saved Lot and his family inside Sodom and Gomorrah. Iwapo aliwaokoa Lutu na familia yake ndani ya Sodoma na Gomora. Then the Lord is surely able to save all of you that are faithful unto him. Hivyo basi kwa hakika Bwana anaweza kuwaokoa wote ambao ni waaminifu kwake. And that's why today as we begin. Na ndio sababu leo hii tunapoanza. I want just to share on the reason all this is happening to the earth. Ninataka kushiriki kuhusiana na kwa nini haya yote yanatendeka katika ulimwengu. The month of November 01, 2006. Mwezi wa Novemba tarehe 1 mwaka 2006. The Lord Almighty. Bwana Mungu mkuu mwenyezi. In a tremendous vision which is a message to the earth. Katika maono makuu kabisa ambao ni ujumbe kwa ulimwengu. The Lord, He showed me this tremendous vision where He
opened heaven and the glory of God began to pour out into the sky. Bwana alinionyesha maono haya ya ajabu ambapo mbingu ilifunguka na kisha utukufu mkuu kabisa ukaanza kumwagika kutoka mbinguni. Today we are going to handle the 5th seal on the scroll of God. Leo tunaenda kuangazia lakiri ya 5 ya gombo la Mungu. But before we go there, Lakini kabla tuende hapo, I want to handle this little introduction for you to bring all people on the same page. ninataka kushughulikia utangulizi huu mdogo kwa ajili yenu ili kwamba niwalete watu wote katika upeo mmoja. November 1, 2006, he opened heaven and lowered 2 golden glorious wedding rings in the sky. Tarehe 1 Novemba mwaka 2006 alifungua mbingu na kisha 1º de novembro pete mbili za do ano de kidhahabu za harusi za 2006, utukufu ele abre katika o céu anga. e ele Very derrama tremendous 2 wedding gloriosos Pete anéis mbili de za harusi za casamento no ajabu céu. kabisa. Then after that, he took me into heaven, and the big white horse that the Messiah will come with to Jerusalem in the Muito second tremendo. coming. Kisha Dos anéis de baada ya casamento hapo muito akanipeleka tremendos. mbinguni, kisha E então, yule depois farasi disso, ele me mkubwa levou até o mweupe céu. kabisa kabisa, E então ambaye o Masiya grande atampanda cavalo branco com atakapokuja o katika qual o kuja kwake Messias kwa pili virá katika a Yerusalemu Jerusalém mpya. em The sua voice of the segunda Lord said, vinda. "Look and see who is seated on the white horse." Sauti ya Bwana ilinena na kusema, tazama na uone ni nani aliyempanda yule farasi mweupe. A I voz remember do when Senhor I disse: looked at the white olhe horse, he e came very veja close quem to está me, about a meter or sentado so. no He's cavalo huge, very branco. huge, even I see him now. Na ninakumbuka wakati nilipomwangalia huyo farasi mweupe ni mkubwa E eu me sana lembro, sana. quando eu Alikuja olhei kwenye para o mita cavalo moja branco, kutoka ele umbali chegou muito wangu. perto de And mim, then I see him right por now. volta de Hata 1 metro. nilimuona Ele é sasa hivi. enorme. It can never get out of Eu my posso sight. vê-lo Kamwe agora. katu haiwezi ondoka machoni pangu. When he stood there, very sturdy, very mighty, white, glorious horse. Aliposimama pale Eu akiwa ainda mwenye posso udhabiti vê-lo kabisa, até agora. mkuu kabisa wa utukufu sana, Nunca farasi mweupe. isto vai sair Then da when he minha was sure I've vista. seen him, then he began Quando to ele run ficou around lá, heaven there, muito Kisha forte, alipokuwa na muito uhakika ya kwamba poderoso, nimemuona, akaanza glorioso kukimbia cavalo. kimbia pale mbinguni. wagging his tail and neighing of the horse. Então, Running quando around, he's a ele huge teve horse. He's certeza not que your eu o normal tinha horse, he's a visto, huge então ele horse. começou a Akiwayawaya correr ao mpira wake redor na do kisha céu lá, akikimbia pale akitoa ule mlio wa farasi akiwa abanando a mkubwa sua sana cauda sana, e si farasi relinchando, wa kawaida. And he's so correndo. glorious, he's Ele too é um glorious. cavalo Na mwenye enorme. utukufu kabisa, Ele é ni wa enorme, ele utukufu não é sana. como um So cavalo the voice normal said, que look vocês and see conhecem. who is seated on the white horse. Hivyo basi sauti ilinena na kusema, tazama na E uone então ele é nani tão aliyeketi juu ya glorioso, huyo farasi ele é mweupe. glorioso And when I demais. looked at who was riding the Então horse, a I saw voz the glory disse: of the Lord olhe on e the veja horse. quem Kisha está sentado no nilipotazama cavalo branco. nikamwona yeye ambaye alikuwa anamwendesha yule farasi, nikauona utukufu E mkuu quando eu kabisa wa olhei Bwana. And so para that conversation aquele que estava montando no cavalo, então eu on the vi a wedding ring glória was do Senhor essentially sobre o cavalo. announcing to the nations of the earth that the wedding of the Lamb of God is now ready. Então, Heaven is aquela now prepared, conversa and any minute the rapture can happen. quando os anéis de casamento, estavam essencialmente anunciando para as nações da terra que as bodas do Cordeiro de Deus estavam prontas e que o céu estava preparado e o arrebatamento iria acontecer a qualquer momento. 15th, the year 2017, Hivyo basi ilipofika tarehe 15 Januari mwaka 2017, I spoke to the whole world. nilizungumza E na então ulimwengu wote. veio 15 de janeiro do ano de 2017. And then in that tremendous vision, he lifted me Eu up off the falei earth. com o mundo Kisha katika inteiro. maono hayo ya ajabu kabisa, Naquela noite o Senhor veio até mim. Then I was above the earth here. E então, naquela tremenda visão, ele me levantou acima da See terra. what is happening to the earth. na akaniuliza niangalie upande wa kushoto nikaone E kile ambacho então kinatendeka eu katika estava uso wa acima da dunia. And I terra was a little aqui. bigger than I am. Na nilikuwa E mkubwa então ele me kabisa pediu kuliko para nilivyo. olhar à But when minha I looked esquerda at the e earth, ver o que Lakini estava nilipotazama acontecendo na dunia, terra. Then I saw it was such a spectacular thing to see. E eu Kisha estava um pouco nikaona maior ilikuwa do que eu jambo la era, ajabu do que eu la sou. Eu kupendeza estava kabisa. maior. Magnificent. Mas quando eu olhei para a terra, I saw Então, I saw eu for the vi. first time the church Foi leave the algo soil, tão leave the soil of the espetacular rapture. para ver. Their feet, they left soil. They left soil. Magnificente, Kwa mara ya magnífica. kwanza, niliona Eu kanisa vi- likiondoka Eu vi pela katika primeira vez ardhi, a iliondoka igreja katika deixar ardhi o It na chão. was very
power ela of saiu do Lucifer. chão. Eu vi o pé deles quando saiu do chão, quando eles saíram, partiram Ndio da sababu terra. ninapokuja kwenu kuwapatia ujumbe wa virusi vya korona, Foi The muito prophecy I poderoso gave de to se the ver. earth, and I shaken E é por isso que literally quando eu every venho até single vocês human para dar being a on the face of mensagem the do earth. unabii coronavírus, ambao nilipeana kwa dunia na kwa hakika imetingiza a ulimwengu profecia que wote eu dei mzima na para a kila terra kiumbe e que katika eu uso wa sacudi dunia. literalmente one that cada gave that ser prophecy, humano na as face you da know. terra. Ni manabii wa Bwana waliopeana unabii huo jinsi mjuavyo, And it has been lying there for 4 years na umekuwa tu pale kwenye mtandao kwa miaka in minne the Eu web. sou katika mtandao, aquele que deu esta profecia, como vocês sabem, ukiwa na uzito mkuu. And so, Na kwa hivyo e as ela I give you the ficou lá message por of what the 4 Lord is anos, saying through the prophecy lá na and the internet, fulfillment of the mas com coronavirus, tanta potência, tão potente. Então, enquanto eu dou a vocês a mensagem daquilo que o Senhor está And the dizendo fulfillment. através da profecia e do cumprimento do coronavírus, as we do that, tunapofanya hivyo, it is very important for me to bring you into context why all e o this is happening now. cumprimento ni muhimu kabisa kuileta que katika você muktadha. vê Ni kwa nini haya acontecendo yote na yanatendeka terra sasa agora. hivi? And so this is a very Enquanto critical nós time in the fazemos history of the isto, Na hivyo basi, é huu ni muito wakati importante ulionyeti para kabisa mim katika trazer historia ya dentro do kanisa. contexto Say, por que é Hivyo que basi tudo isso anasema, está the following. acontecendo agora. Yafuatayo. when I gave that when, E então, he esse é um lifted tempo me muito up, crítico na história da igreja. and I saw that spectacular event when finally they Então ele está left the dizendo soil, they left the soil. o seguinte: Nami nikaliona lile tukio la kupendeza Quando kabisa, eu dei, wakati ambapo hatimaye quando ele me levantou, waliinuka kutoka kwa mchanga. e eu The vi glorious aquele church. evento espetacular, quando eles finalmente deixaram The church o that chão, has been eles faithful to the saíram do chão. righteousness of Jesus. Kanisa ambalo limekuwa waaminifu kwa uhaki wa Yesu. A gloriosa igreja, Kanisa lenye toba. a santa There's igreja, still something scratching on that a microphone. igreja Reflect the que tem quality of sido it. fiel Yes, à so, justiça de so that Jesus. church, Hivyo basi kanisa hilo, the A igreja que church se that has arrependeu. stood, has rejected the world and chosen Jesus. kanisa ambalo limesimama, Sim. limekataa Então, ulimwengu aquela na kisha igreja, kumchagua Yesu. And they A stood. igreja Na que wakasimama permaneceu, ela perseverou, ela rejeitou o mundo e escolheu watakatifu na Jesus. wamekomaa. A repentant church. Kanisa lenye toba. The church E that eles thrives in permaneceram, repentance and holiness. perseveraram Kanisa ambalo e são linajiendeleza katika fiéis, toba na utakatifu. santos e maduros. Wakati nilipowaona Uma wakiondoka igreja katika mchanga, Then arrependida, they went in this direction. a igreja que luta, que permanece no arrependimento e na santidade. Quando eu os vi saindo do chão, But he told me to turn então left and eles see. foram nesta direção, em direção à So esquerda. when I looked down is when I saw them Eu estava de lift pé, off. It's a lembre-se lift que eu off. estava The olhando final para lift frente. Hivyo basi nilipoangalia chini, Mas ndipo ele me nilipowaona disse para olhar do lado wakiinuka esquerdo kule e kuinuka ver. kwa mwisho. off. And when they lifted off, Na hivyo walipoinuka, Então, quando They eu olhei went, para this was baixo, foi quando eu tremendous. There's so much quando eu information vi walienda eles sendo upande huu. levantados Ilikuwa para ajabu kabisa, fora, kuna ujumbe mwingi saindo kabisa fora. hapo. for example, the white glorious garments E they were quando wearing eles all the way saíram up and fora, down, up foram and down. levantados, eles foram nessa direção, foi muito tremendo. Há muita informação lá. They even had turbans over them. Como, por exemplo, as vestes brancas e gloriosas que eles estavam vestindo, e até Hivyo basi, embaixo, kuna até os mwili wa pés. utukufu na vazi la utukufu. And in Ah, those eles white até glorious tinham garments, at one point, I could see turbantes some na of them cabeça. were privileged to go Então, with family. há I um could see corpo them holding a glorioso baby e há going. uma So it was veste amazing for me to see. gloriosa. There was so much learning to do. Na hivyo basi katika hiyo E miili ya naquelas utukufu, vestes ya kulikuwepo gloriosas, na brancas mengi kabisa gloriosas, ambayo eu ningeliweza pude kuona, ver que ya kwamba alguns wengine wao deles walikuwa tiveram o wanaenda pamoja privilégio na de familia subir com zao. famílias. And so, Eu at os that vi time, Na segurando hivyo a basi, mão kwa dos wakati bebês. huo, As they Eu went até on, agora ainda posso ver Walipoendelea, isso. Foi they are muito now going glorioso. this way. sasa wanaenda upande huu, Then somewhere here they turned right. Então, kisha mahali naquele fulani hapa tempo, wakageuka kulia. And when they turned right, enquanto so they had eles to foram, cross right in my eyes, right in front eles of me. agora Hivyo basi vinham walipogeuka deste upande wa lado. kulia, walipita Então, em mbele algum ya macho lugar yangu aqui, namna eles hii. viraram à direita. The huge cloud you see that E came quando on the eles summit. viraram à direita, então eles tiveram que atravessar diante dos meus olhos, bem na minha frente aqui. Wingu la Musa, The cloud of Yahweh. Então, wingu la Yahweh, The a cloud of grande God nuvem, that came to the esta wilderness grande, imensa nuvem que vocês viram que veio aqui em Sumo, and led the blessed people a of nuvem God de all the way Moisés, back home.
a nuvem de Yahweh, a nuvem de Deus que veio ao deserto e que conduziu o povo abençoado de Deus todo o caminho de volta para casa. A nuvem de Deus, ela então apareceu deste lado aqui. E então, quando eles estavam prestes a se aproximar da nuvem, então foi surpreendente, foi espetacular ver a nuvem abrir uma porta assim. E então, enquanto eu estava olhando este tremendo acontecimento se desdobrando diante dos meus olhos, foi algo maravilhoso, espetacular para se ver. Então, gloriosos degraus apareceram dentro daquela nuvem que você viu que veio até Kisumu. Os degraus iam assim, muito retos, muito retos. Eles apareceram dentro da nuvem, então eles começaram a aparecer ali dentro enquanto eles estavam vindo. E então eles começaram a subir aqueles gloriosos degraus com seus gloriosos pés. E eu os vi entrando na nuvem, eles estavam entrando. Foi algo maravilhoso ver seres humanos entrando na nuvem, e indo e não voltando mais. Foi maravilhoso, foi um momento tremendo. And you know what amazed me? Is that the Lord always shows me so much. Foi um momento tão tremendo para se contemplar, tão espetacular. E vocês sabem o que mais me maravilhou? É que vocês sabem que o Senhor sempre me mostra tanto. Eu vi algumas pessoas que eu conheço também subindo e entrando. Mas o que me maravilhou mais é que vocês sabem, você quase pensaria, você podia achar que eles iriam abanar a mão e me cumprimentar enquanto estavam entrando, mas isso era eu pensando. Então achei que eles forem me cumprimentar, mas o mais chocante é que eles estavam indo eternamente. Eles estavam entrando lá eternamente para nunca mais voltar nessa forma. Mas talvez voltando a Jerusalém em corpos gloriosos. Mas eles estavam entrando eternamente. Então eles não olharam para trás, porque em um ponto você podia ver que a nuvem os cobria até aqui, até a cintura. Algumas vezes a nuvem cobria até aqui no ombro. Algumas vezes você podia ver somente do pescoço para cima, a metade da cabeça. Então eles foram entrando, você pode imaginar, até que a cabeça deles desapareceu lá dentro. Então, isso é tão poderoso, a forma como o Senhor pode falar, é tão direto para uma geração. Essa é a conversa mais direta da entrada da igreja na eternidade. E é tão poderoso porque daquela forma agora eles entraram e eles foram. Mas alguns deles, como eu disse, eu vi famílias. Eles estavam segurando uma criança e entrando. Isto significa que famílias vão entrar. Aqueles que foram fiéis e buscaram a justiça. E então a nuvem fechou. Os fechou lá dentro. Então eu acordei e dei aquela profecia em 15 de janeiro do ano de 2017. Aquilo foi quase ao mesmo tempo quando eu mudei a estação no Quênia.
Kwa sababu katika taifa la Porque Kenya no wakati huo Quênia, kulikuwepo na eles wakati tinham ambapo estado wale watabiri em wa uma hali ya anga walikuwa seca wametangaza kwamba que kutakuwepo tinha sido na kiangazi profetizada kibaya e sana tinha sana. And I acontecido stood in a the center of the pior streets of Nairobi and I said, seca now em 10 rain will come. anos. And the season changed totally. It No became Quênia e na abundant rain, Tanzânia. bumper harvest. Nikasimama katikati mwa jiji la Nairobi nikasema ya kwamba sasa kutakuwepo na mvua na kutanyesha. E eu Na fiquei hivyo no basi centro majira da yakabadilika cidade, kabisa, kukawepo na e eu mavuno fiquei no tele. meio da rua em Nairobi e eu disse, agora a chuva virá, então vocês terão uma grande colheita. So anyhow, so it's very, very powerful. That's the same time, Huo ndio wakati huo. around that time, but this was now January 15, 2017. Hiyo ilikuwa tarehe 15 Januari mwaka Então, 2017. And then come é muito, muito March poderoso. 11th, at Isso the ao big mesmo conference in Nakuru, tempo, when all people were por out, volta and daquele they tempo. saw Mas isso God agora foi lower. 15 When I de just janeiro mentioned de the glorious stairs of heaven, 2017. God lowered the stairs and people E recorded. então Those veio stairs are março, all over the world. 11 de março, na grande conferência em Nakuru, quando todas as pessoas estavam do lado de fora, e então eles viram, quando eu mencionei os gloriosos degraus do céu, eles viram quando Deus fez descer essa escada e eles registraram com as suas câmeras. Looking now at heaven and seeing heaven, the holy heaven of God, prepared for them. The stairs I prophesied, and they were recorded. Vocês podem imaginar meros mortais olhando agora para o céu e vendo o céu, o santo céu de Deus, os degraus que eu profetizei, e então eles registraram há 1 ano e 2 meses So the Lord is justified to depois shake da a generation, profecia. Hivyo basi Mungu ana haki kutingiza kizazi. because He has shown them everything and told them, please come to heaven. Kwa sababu Então o ameonyesha Senhor kila é kitu, justificado njooni quando Ele mbinguni. sacode I uma love you, geração, come to me. Ninawapenda, njooni porque kwangu. Ele Time is mostrou over. This world is coming tudo to an end. para eles. E Ele Wakati disse, umekwisha, por favor, ulimwengu huu venham. unafika kikomo. Por favor, And so, venham para o céu. Still the generation did not listen to that. Eu amo vocês, venham até mim. Hakikusikiza O hiyo. tempo And then acabou. the time Este that mundo the está Lord took me chegando to ao the throne fim. room, rather to His throne in heaven, então, and showed me the release of the pale Ainda horseman. uma Hivyo geração basi, não ouviu wakati ambapo isso. Bwana alinipeleka katika enzi yake ya mbingu, E então, na kisha O kunionyesha tempo, kule kuachiliwa quando o kwa Senhor me yule levou até a farasi sala do kijivujivu, trono no céu, Again, e the Ele me second part mostrou of a that liberação visitation. do The cavaleiro next do thing I cavalo saw there amarelo. when I was in heaven, I saw the church appear before the throne and worship the Lord. Tena sehemu ya pili ya maono hayo, wakati Novamente, nilipokuwa kule a mbinguni, segunda parte niliona daquela kanisa visitação, likiwa mbinguni a na kisha próxima coisa linamwabudu que eu vi Bwana. lá And quando eu so, estava no céu, that is yet another cue, eu vi a another igreja aparecer beckoning, no heaven céu beckoning e man, adorar saying, diante do time trono for do entry Senhor. has arrived. Time for entry is near. Prepare yourselves in righteousness. E então, Na hivyo basi, isso ainda é huo ni mwito outra, mwingine tena ambao mbingu é inafanya o kwa céu kizazi, kwa acenando, kanisa. é uma outra Anaambia dica que o kanisa céu ya está kwamba dando. O tafadhali, tempo de entrar jiandaeni, chegou. wakati umekwisha. Preparem-se em Jiandaeni justiça kwa e ajili ya sejam kuja kwa santos, Masia. porque o tempo And chegou. so that is the most important thing that you can ever pick from the happening of the coronavirus now. Hicho ndicho kitu cha muhimu kabisa ambacho unaweza pata pale kutokana na yale matukio ya virusi vya korona sasa. Então, Because the Lord is crying out to a esta é a generation. coisa mais Crying out to a importante que people. você There's pode no pegar generation that the Lord deste has really cried acontecimento out do so much to, coronavírus agora, beckoning them to come to the eternity He has prepared for them in heaven. Kwa sababu porque o Bwana Senhor analilia está kizazi, gritando analilia para taifa, uma analilia geração, Ele está kanisa. gritando para um Hakuna povo. wakati Não há ambapo nenhuma Bwana outra amesihi geração na para a qual o kuomba Senhor kizazi gritou na kanisa tanto, ili kwamba chamando-os mbinguni para kuliko entrar na huu. The Lord eternidade is que saying Ele that the life preparou of para sin eles is no virtually céu. unsustainable. Bwana anasema ya kwamba kamwe katu huwezi kuyaishi maisha ya dhambi. It's virtually unsustainable. O Senhor está dizendo que a vida de pecado é Ele say, Na virtualmente anasema There comes the time when the insustentável. people have to retrace their path back to their maker, their É creator. virtualmente wakati unafika insustentável ambapo a ni lazima vida watu de pecado. wakaweze kupata na kutafuta E ele está njia yao dizendo, kurudi kwa Muumba wao. And so as vai we begin chegar today, um I want to tempo begin quando with um an povo vai introduction. ter Hivyo que basi tunapoanza voltar leo hii nataka os kuanza seus na utangulizi passos, hapa. o And in this seu introduction, I caminho want de to read from volta the para book o of seu Jeremiah, Criador. chapter 22. Na katika utangulizi huu ninataka Então, kusoma enquanto kwenye nós kitabu cha começamos Yeremia hoje, eu quero 22. começar You com see uma what has introdução befallen the aqui. generation? Mtaona kila ambacho E mnaona nesta kila introdução ambacho eu quero kimekumba ler no kizazi. livro de Jeremiah Jeremias, chapter 8, capítulo verse 22. 22. Yeremia sura ya 8 mstari wa 22.
Você vê o que sobreveio a esta Yeremia geração. sura ya 8 mstari wa 22, hivi ndivyo inavyosema. Jeremias capítulo 8, versículo 22. Jeremias 8, 22, isto é o que ele diz. Ele diz: não há bálsamo em Gileade, não há médico lá. Look at the state the world is in now. Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Is there no balm in Gilead? Vejam o estado no qual o mundo se encontra agora. E o Senhor está perguntando: não há bálsamo em Gileade? Algumas pessoas chamam de bálsamo, mas não há bálsamo em Gileade. Olha a condição da terra. 700 corpos mortos, 900 corpos mortos em um único país. Vejam a condição da terra. 969 corpos mortos na Itália. E hoje também os números, eu nem sei, subiram acima do teto. 900 e mais. É como se você deitar aqui 900, 100 corpos. É como se você tivesse que ter 5 estádios de corpos mortos em filas de 100 mortos em cada fila. Acaso não há bálsamo em Gileade? 700 corpos mortos na Espanha. Não há bálsamo em Gileade? Alguém me diga. Vocês sabem que naquele tempo, o profeta de Gileade, o profeta era o bálsamo. O profeta era a cura deles. Porque os profetas do Senhor, quando Deus os envia, o propósito é para curar o seu povo, para chamá-los ao arrependimento do pecado e retornarem para o Senhor, o Criador de suas vidas, aquele que é o doador da vida. Então vocês viram que o Senhor estava perguntando nesse tempo de Jeremias. E ele está dizendo em Jeremias 46. Primeiro, Isaías capítulo 1, versículo 6. Ele diz, em nossa introdução, Isaías capítulo 1, porque olha como o mundo está afligido hoje. E você fica pensando, não há Salvador? Não há um Redentor? Não há bálsamo em Gileade? Que Deus colocou um profeta para curar o seu povo? Isaías capítulo 1, versículo 6. Ele diz, da sola do seu pé até o alto, a coroa da sua cabeça, não há nada são, não há saúde, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite de oliva. Ele está descrevendo a condição desta geração agora. Porque o Senhor chegaria até um ponto para me trazer, para dar aquela profecia tenebrosa no dia 1º de dezembro do ano de 2015. Je, ni kwa nini awatume manabii wa Bwana kuleta unabii huo na kupiga mataifa? Por que ele iria chegar ao ponto de me enviar para afligir uma geração, para feri-los com esta profecia? E ele está perguntando, não há profeta na terra?
a quem eles podem ir e se consultar o que é que o Senhor está dizendo agora. ya kwamba tubuni, mgeuke kutoka kwa dhambi. Sin will kill E you. ele teria dito para eles. Sin will destroy Ele you. está dizendo, o Messias está Sin will vindo. decimate you. Arrependam-se e apartem-se do pecado. Is there no O pecado balm in vai Gilead? matar vocês. O pecado vai Is there no destruir prophet vocês. in the earth? O pecado vai dizimar vocês. There are two, Ni wawili. and they are walking, and they Não are há winning. bálsamo em Gileade. Wanatembea na wao wapo. They will lead you Não to há Jesus. profeta andando na terra. Direct you to the Lord, the Messiah. Eles são dois. Kwa kuwa na E eles estão andando e eles estão disponíveis. They will tell you what Eles vão God te the Father conduzir is para saying. Jesus. Eles vão te dirigir para o Senhor, para o The Messias. condition is bad. Eles vão dizer o que é que vocês têm que parar de fazer. Eles vão dizer para vocês o que é que Deus Pai está dizendo. Ele está dizendo, a condição é muito ruim, Sasa hivi katika dunia There is que no desde a soundness. coroa da cabeça deles It's full of wounds. até a sola dos seus pés, na usaha And wet, agora wet na wells. terra, na majimaji, vidonda não vya há maji. saúde. He's saying, Anasema, Está cheio de he's feridas shocked. ameshtuka. e pus Is there no balm for the generation? e Je, coisas haiko zeri kwa ajili ya umedecidas. kizazi? And he says, Ele está Anasema, dizendo que ele está 700 dead chocado. bodies. maiti ya watu 700. Não há bálsamo para esta 900 geração. dead bodies plus 969. E ele diz, Maiti zaidi ya watu 969. 700 Is that really where corpos you are mortos. Je, hapo ndipo mmefika. 900, mais de about the 900 giver of mortos. 969 That has been sustaining cadáveres. you every day. Ambaye amekuwa akiwahudumia Este é o kila siku. caminho What que went vocês wrong? chegaram. Este é o lugar que vocês What chegaram went wrong como with this geração. generation? E quanto ao doador da Is vida, there no balm in que Gilead? tem sustentado vocês todos os dias? O que foi que No deu prophet errado? of Gilead walking O que the earth. aconteceu? O que deu de errado com esta geração? Ambaye anatembea katika dunia. Não há bálsamo em Gileade? Jeremiah 46, blessed be. Não há profeta de Gileade andando na terra? Jeremiah 46. Yeremia 46 And he says the following. inasema Jeremias yafuatayo. 46, povo abençoado. Anasema yafuatayo. Jeremiah 46, 11 and 12. Jeremias, Yeremia 46 E ele diz o mstari wa seguinte. 11 na 12. He says, ele diz o seguinte. Go up to Gilead Jeremias 46, 11 e 12. Ukapate zeri, Ele virgin diz, daughter Egypt. e bikira binti wa Misri. But you try many medicines in vá vain. a Gileade Tumia dawa nyingi bila e mafanikio. There is consiga no healing for bálsamo you. Huwezi kupona. da Virgem The do nations will Egito. hear of your shame. Mas vocês tentaram muitos remédios em Your vão. cries will fill the earth. Kilio Não chako há kitajaza cura para dunia. vocês. One mighty man, but here he says warrior. One warrior As will nações stumble vão over ouvir another. a Shujaa sua mmoja vergonha. atajikwaa juu ya mwingine, Both Os will seus gritos fall down encherão together. a na terra. wote wataanguka chini Um pamoja. homem Look at what he says poderoso, to the generation. Angalia kile guerreiro ambacho vai anasema kwa tropeçar kizazi. sobre o Look at what the outro. Lord is telling this generation. Angalia Ambos kile vão ambacho Bwana cair anaambia kizazi juntos. hiki. He's Olha o asking, que ele diz para uma where geração. have you gone to seek counsel? Veja o que o Senhor está Nenda dizendo kutafuta para ushauri esta geração. wapi? Where Ele did this está generation go? perguntando, Je, ni wapi onde ambapo foi kizazi que hiki vocês, kilienda? aonde counsel. vocês foram buscar To whom conselho? did you go? Je, mlienda kwa nani? And he says, you went to your false prophets, I see on Onde TV, que essa geração foi Mlienda kwa manabii wenu wa uongo ambao ninawaona kwenye para runinga. buscar for the conselho? Christian churches. Kwa zile makanisa ya A Kikristo. quem For the vocês other foram? religions, you went to your E idol ele worship. diz, vocês foram aos seus falsos profetas que eu That vejo is na no TV, God at all. ambayo si Mungu hata kabisa. And then now, para as igrejas You are cristãs, hamna uponyaji. para as outras religiões, vocês foram até os seus What is wrong? ídolos, Je, shida ni ipi? que não é Deus de A forma developed nenhuma. country E então like Italy. agora, Taifa Vocês ambalo não têm limeendelea cura. sana kama Italiano. ele top diz, developed.
limeendelea sana sana O sana. que está Superpower. errado? Ni la nguvu They have kabisa. nuclear power. Wanazo Um nguvu país za desenvolvido top como a medicine. Itália, teknolojia ya ngazi ya juu, matibabu ya top, ngazi ya top, juu, Top like desenvolvido, UK. ya ngazi ya superpotência. juu kama Uingereza. Top like eles France, têm like Spain. potência nuclear, topa Those are the tecnologia, Alpha medicina nations, top, USA. Hizo ndizo mataifa ambayo yamekweza ya juu top kabisa como o Marekani. Reino Unido, But what went wrong? Lakini je, top nini kilienda como mrama? França, Where did you go to seek Espanha. counsel? Je, mlienda kutafuta wapi ushauri? Aqueles Now são as nações alfa, Estados The Unidos. Lord has come to prove to you Bwana amekuja Mas o que that foi que unless deu you go to my errado? servants, ya kwamba ila tu Aonde mwende kwa vocês watumishi foram buscar conselho? Agora unless you go to olhem, them, wangu. Ila tu vocês mwende não kwa têm wao. cura. and then hear O my Senhor orders. veio para Na provar kisha para msikie vocês mausia yangu, que a My não ser que vocês vão aos meus servos, my instruction, maagizo my yangu, commandments. a não ser que vocês vão a eles, então ouvir Let os us meus turn to the book of oráculos, Ecclesiastes chapter as 11. minhas ordenanças, a minha instrução, os meus Ecclesiastes comandos, chapter 11. os meus Mhubiri mandamentos. sura ya 11. Vamos The abrir generation that's no afflicted. livro de Eclesiastes, Kizazi capítulo ambacho 11. kimepigwa, kimeteseka. Is there no Messiah here on Eclesiastes, this earth? capítulo Je, 11. hayupo masia hapa duniani? Didn't he die Uma on the cross? geração que está Hakufa afligida. msalabani? Was that all in vain? Je, hiyo yote ilikuwa Não há Messias aqui nesta What is terra. ni nini mbaya? Acaso ele não morreu na cruz? Before we go there to Ecclesiastes 11, we can E even read aquilo Isaiah tudo foi em 61. vão? Kabla tuende pale kwenye kitabu cha Mhubiri O sura que ya 11, está tunaweza errado? kusoma Isaya sura ya 61. Isaiah 61, he Antes says, de irmos lá a Eclesiastes look at ontem, what he says here. eu quero ler Isaías 61. He says, Anasema from verse 1, kuanzia mstari wa the kwanza. Spirit of the Sovereign Lord is on me, Isaías 61, ele diz, because the veja o Lord que ele has diz anointed aqui. me. Kwa sababu Bwana Ele amenitia diz, This is the mafuta. Messiah, a partir the do Savior versículo of the world. o Your Espírito Savior. do This is what soberano he says. Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Este é o Messias, o Salvador do mundo, o seu Salvador. Isso é o que Because ele the está Lord has dizendo. anointed me Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. to proclaim good news to the poor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me To ungiu proclaim freedom para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão de coração quebrado, para anunciar liberdade aos cativos. Acaso isso não se parece com o Salvador que este mundo atual precisa? The Lord has anointed him. Isso não parece com o bálsamo de Gileade que vocês precisam? Ele diz, o Senhor já o ungiu para curar este mundo quebrado, as nações quebradas, o homem quebrados, os corações quebrados. Urgently, super urgently. Si huyo ndiye Masia ambaye ulimwengu wamtafuta kwa udharura kabisa. Acaso isto não parece com o Salvador que este mundo precisa urgentemente, super urgentemente? For the prisoners, doesn't that sound like what you need now? E ele diz para proclamar liberdade aos cativos No. Right e now, libertar arrested by das death, trevas the whole os prisioneiros. Acaso isto não se parece com aquilo que vocês precisam agora? Não! Agora, vocês foram arrastados pela morte, o mundo inteiro. Vocês parecem uma geração que precisa de um Salvador que venha e liberte vocês deste cativeiro agora. The chains of death have now chained the whole earth.
ili kwamba kuwafungua na kuwaondoa katika zile minyororo ambazo zimefunga Esta ulimwengu geração wote. que foi aprisionada pela morte, agora é isso que vocês precisam. Alguém um Salvador que venha para libertar vocês, porque agora a morte aprisionou o mundo inteiro. Imetoka kwa shetani, hii imetoka Alguns kwa de shetani. vocês, When it's the prophecy eu vejo from the seus Lord, pastores, I por gave all ignorância, 4 years ago and put eles the estão public dizendo, statement oh, isto veio public do diabo, that isto the veio Lord do has diabo. Wakati ambapo ni unabii ambao umetoka Quando kwa Bwana, é uma uliopeana profecia do miaka Senhor minne que eu dei iliyopita, há na mais kisha de 4 nikaweka anos katika atrás e mahali pa coloquei hadharani ya no kwamba espaço Mungu público amenena. o que o Is there no Senhor Savior tinha that can falado. that can save this world? Je, hayupo mwokozi ambaye anaweza kuokoa ulimwengu huu? Surely shall you continue rejecting the Savior? Je, kwa kweli mtaendelea kumkataa mwokozi? Acaso não há Salvador? Não há Salvador que possa salvar este mundo? Ai! Tisa katika taifa moja Certamente você vai continuando vai continuar rejeitando o Salvador? More than 900 900 cadáveres, corpos mortos em um país em um dia. na hata leo hii Até mesmo hoje, eles contaram mais 900 corpos mortos, 900 novamente. Is there no Savior Na for verdade, this é world? mais do que ontem. É mais, é 996 corpos. mtaendelea kuzifanya mioyo zenu kuwa 969. Come to the true prophets of the Lord Não há to Salvador seek para counsel. este mundo. Ask them what is the way Vocês out. vão continuar endurecidos nos seus corações e se recusando a vir aos 2 profetas do Senhor para buscar conselho, para perguntar qual é a saída, qual é o caminho para sair disso. Você pode dizer o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo calúnia e ignorando a eles não vai mais ser sustentável. Agora vocês vão ter que saber que quando eu os enviei, era eu mesmo falando com vocês. To proclaim the year of the Lord's favor. E ele diz, And the no day of versículo vengeance of 3, our God, ele diz a partir do to versículo comfort those 2, who mourn. para proclamar o ano da bondade do Senhor We have been e here. o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Povo abençoado, nós temos estado aqui. O Senhor até mesmo me duplicou para que vocês pudessem entender que isso aqui é diferente. Até mesmo Ele apontou com a glória desde o céu, ao vivo no serviço de cura, ao vivo conectado diretamente com o céu, ao vivo, ao vivo. A glória passando através do sol. E me procurando na reunião, então repousou na coroa da minha cabeça, e enquanto ele está tomando um testemunho, ele está inclinado, e quando ele se vira para o outro lado, o Senhor também vem. E quando eu vou para frente, o Senhor também acompanha, a glória acompanha. Ai, ai. Vocês veem como se eles estivessem se procurando um ao outro. Quando ele vira para este lado, o Senhor vem desse lado. Quando ele vira para o outro lado, o Senhor vira. Isso para mostrar que ele está conectado diretamente com o céu. E vocês então conseguem registrar com as suas câmeras? Ai, What were you waiting for? All this long. por quanto tempo Ecclesiastes vocês vão chapter 11. endurecer os seus corações? As I try to finish this O introduction. que é que vocês ainda estão esperando? Ecclesiastes Todo este chapter 11. tempo. Mhubiri sura ya 11. Eclesiastes capítulo Watu 11. wabarikiwa. The book of Enquanto eu Ecclesiastes. tento terminar esta introdução. Sura ya 11. Eclesiastes capítulo That's what it 11. Hivi ndivyo anavyosema. Povo abençoado. Hallelujah. Haleluya. How can a O livro de generation go through Eclesiastes, Je, ni vipi capítulo kizazi 11. kinaweza pitia haya? 900 Isto é o que dead ele bodies diz. every day? Why? Why? Maiti ya Eclesiastes watu 11. 900 kila siku. Como é que uma geração pode passar por isto?
Is there no Savior for this world? 900 corpos mortos todos os dias. Oi, And that oi. Savior has sent you the two prophets. Na huyo mwokozi amewatuma Ai. manabii wawili. And you just want to attend to your prophets in Italy. the Não há Italian Salvador prophets. para este Nanyi mundo. mnataka tu kuwashughulikia wale manabii wenu kule E Italia, este kule Salvador manabii wa enviou Italia. para vocês os seus dois Maybe you are saying that profetas. this one is not your type. E vocês querem ouvir os seus profetas na Itália, os profetas italianos. The Spanish prophets, those are the ones that give you good Talvez sweet vocês words. estão vendo que este aqui não é do tipo que vocês gostam. Wanapatia maneno mazuri. Your French prophets, all those are prophets. And Os profetas espanhóis, aqueles que dão palavras boas e doces para vocês. Sasa tazameni. the words of my tongue. Os seus profetas franceses, esses profetas, Where will entre you run aspas, to? profetas, Mtakimbilia wapi? entre aspas. Remember, you can never run away from the Lord. Kumbuka, Agora huwezi vejam kimbia kutoka kwa as Bwana. palavras da minha Na língua. anasema yafuatayo In Ecclesiastes Para onde 11, vocês verse vão 3. correr? kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 11 Lembre-se que mstari wa vocês Ele não diz, podem nunca correr If do clouds Senhor. are full of water, E ele diz o seguinte, Kumejaa maji, they pour rain on the Eclesiastes earth. 11, versículo 3. When a tree Ele falls to the diz, south, kama mti ukianguka kuelekea se as nuvens Ou to estão the north. cheias de água, kuelekea kaskazini, the place where it quando falls, elas estão cheias de águas, elas derramam chuvas sobre a there also it will lie. terra. hapo ndipo Quando uma árvore cai para o sul ou para o norte, o lugar na qual ela cair, Be careful now. jichungeni sasa. lá ela These ficará are sensitive days on the earth. para Hizi ni sempre. siku zilizonyeti kabisa duniani. Ele está Anybody can dizendo, go. Mtu cuidado agora. It doesn't matter your rank Estes são dias sensíveis na in terra. those countries. katika hizo Developed nchi. world, your rank there. Qualquer pessoa pode ir. Endelea, vyeo vyenu huko. It Não doesn't importa matter your a sua position in estirpe. your countries. Haijalishi kiwango chako Naqueles hakipo katika países, mataifa yenu. You No are mundo A. desenvolvidos, vocês têm Even the young estirpes ones lá. are going. Hata wale Não walio importa a wadogo sua wadogo posição wanaenda. nos seus países. And Não he's saying, these importa are the days to embrace the Lord. Na anasema ya a kwamba sua hizi ni idade. siku za kumkumbatia Bwana. Because the Lord Até has now made it mesmo so jovens obvious Kwa sababu Bwana estão ameweka indo. wazi kabisa that nobody lives on this earth E ele está forever. dizendo, kwamba hakuna mtu anayeishi estes são os katika dunia dias hii para milele. abraçar ao 700 dead Senhor. bodies. Maiti Porque o 700, Senhor agora 200 tornou bodies. tão maiti óbvio 200. In that hospital in que New York, they ninguém were mais saying, we vive, had que to hire ninguém a vai viver nesta refrigerated terra truck. para sempre. Katika hospitali hiyo kule New York, 700 wanasema corpos kwamba mortos. lazima tukaweze 200 corpos And mortos. you see that truck there. Naquele hospital em Nova York, They ele had to hire a disse que refrigerated nós truck. temos que alugar um caminhão This is a lorry, a refrigerado. barafu, whatever. We might have put Swahili out so I can move on. E você vê aquele caminhão lá, Hire a refrigerated truck eles tiveram que alugar um caminhão to refrigerado put in the dead bodies. The mortuaries are full. ili kwamba waweke maiti. Zile vyumba vya kuhifadhi maiti vimejaa. Eles tiveram que alugar um caminhão refrigerado Je, dunia ilifika wapi hapa? What para happened? colocar os corpos mortos, porque os necrotérios estão These are the cheios. days to embrace salvation. Ai, Hizo siku za kukumbatia como que a wokovu. terra chegou neste lugar? O que aconteceu com vocês? To make amends. na kufanya Estes são os dias para abraçar a salvação na kufanya marekebisho e para fazer na concertos. kumrudia Bwana. And he's saying Para fazer that when the concertos. clouds are loaded with rain, Na kwamba Para wakati fazer mawingu correções. yamejaa they are faithful. ni- E retornar para o They have to Senhor. deliver the rain. E ele They have está to release their dizendo burden. Hiyo ni lazima ikaweze que quando kuachilia as nuvens kumwaga ule estão mzigo cheias de, And he de says that chuva, there is a law, there is a elas fixed são law fiéis. that is running this earth Elas like têm the que entregar a chuva, elas têm que liberar o seu peso. E ele diz que há uma lei If the fixa clouds are light, que está Iwapo mawingu ni correndo They will nesta remain terra, somewhere. que está governando esta terra, quer But você when they are goste, quer heavy, não. lakini wakati yamekuwa mazito O Senhor they estabeleceu have esta to release lei. their burden. inabidi Se as nuvens são leves, They have to release their elas burden. vão parar em outro lugar. kuachilia kile Mas ilichobeba. quando elas estão Zigoiaba, pesadas, Zigoiaba. com água, Lazima iachilie elas têm mzigo que yao. liberar o Release seu their peso. Lazima iachilie mzigo yao.
Elas têm que liberar o Then seu he says- peso, o Na seu jugo. anasema That whether we attempt to stay away, to sway away from the Lord's influence, Eles there têm is que the liberar o owner seu of the peso. earth and the established law he left on his E ele está dizendo kama tutajaribu kuyumbayumba que na kuondoka se você kutoka tentar katika ile ficar sheria longe, ya Mungu, fugir da kunaye influência do muumbaji wa Senhor, dunia, na há aliweka sheria um dono za na tofauti katika terra dunia. e uma We lei cannot estabelecida evade que that ele law of God. deixou nesta Kamwe terra. hatuwezi epuka hiyo sheria ya Mungu. And that law says Na hiyo sheria inasema that death is a must for everybody. ya kwamba kifo ni lazima Nós kwa não kila mtu. podemos fugir desta lei de Death Deus. must always come. Ya kwamba E esta lazima lei kifo diz kije. Especially in this day que a when morte it's so critical é the earth. uma obrigação para todos. Ele diz Now people have realized que a whether morte in the first world or not, sempre tem death que is now vir. totally invincible. Especialmente Nobody can say, nestes "I am dias, possible quando é war." tão, Sasa são watu tão wamekuwa críticos wanakuona na ya terra kwamba estes hata kama dias. uko katika taifa lililoendelea, Agora as hata pessoas kama entenderam watu que não sasa importa kifo ni se você lazima. está no mundo, Huwezi no sema primeiro kwamba mundo ou niko não, katika a hospitali morte inaendelea não pode mapambano. dizer, a morte não vai falhar. Você não pode dizer, eu estou em um top hospital There's no ou não. greater hour of that reality than now. Hakuna wakati mwafaka wa ukweli huo kuliko sasa. And that should prompt E you ele to love diz Jesus. que a morte é invencível. But he's saying, Lakini anasema, Não há uma hora maior para esta realidade do que in agora. that unexpected E isso moment when you deveria go, te fazer estar prontos para amar Jesus. Mas ele está dizendo and he says, que durante a whether sua the tree estadia falls to the aqui, south or to the north, neste este momento inesperado, quando você terá que ir, quando você vai morrer, ele that diz means immediately que death quando uma strikes you. árvore cai para o sul ou para o norte, Now you have no control. onde quer que ela caia, ela vai ficar lá para sempre. Isto significa Because you are fallen. que no momento, imediatamente quando a morte te atingir, você já não tem mais controle. When death Você não fails tem you, controle, kitakapokuangusha, porque if você you fall to caiu. the south, there is no way you can get yourself Quando out a of that. morte te atinge, You fall to the north, there's no way you can get yourself out quando a of that. morte te atinge, You se cannot você say, "Oh, I've cair fallen to para the o north, I sul, want to você get não up tem and fall como to the sair south." mais de lá. Se você cair para o norte, você não tem como sair de lá. That is the importance of Você não preparing pode now. dizer, ai, eu caí no norte, mas eu quero That levantar e agora everybody may cair now para o sul. prepare for eternity. E ele está dizendo que esta é a importância de se preparar agora, Before you die, para go que be todos possam agora se preparar para a eternidade. if you are prepared Que se o Messias vier antes de você morrer, and righteous. oh, But if the Messiah comes and you are not yet ready, in a vai flash, ser muito bom se você estiver preparado e se você for santo e justo. Mas se o Messias vier he's saying, e você ainda não at estiver this time pronto, when you're listening em um to me, flash, wakati huu ambapo unanisikiza, when you're em um watching me, piscar de olhos, at this time you have the então ample você vai estar com opportunity to problemas. prepare. Ele está wakati dizendo, huu una wakati neste mwafaka kabisa tempo, wa quando você kujiandaa. está But me when you ouvindo, fall Lakini unapoanguka quando você está me assistindo, at death, katika neste kufa, momento, you are not é prepared. quando você tem a maior oportunidade de se preparar. Luke 16. Mas quando você cair If you fall like this na unprepared, morte, iwapo utaanguka namna hii se você bila não kujiandaa, estiver you preparado, cannot reverse it. unaenda você está kuzimuni na liquidado. kamwe huwezi rudisha. Lucas You fall like this 16. and you are prepared. Se você cair assim e não está preparado, You are headed to heaven. Oh, umeelekea você vai para o mbinguni. inferno e você não tem como Ajabu, reverter isso. kupendeza namna gani? He's saying Luke 16. Se você cair assim e você estiver I'm preparado, reading verse Oh. 22. você está indo Inasoma para o mstari wa céu. 22. He says the Quão following. maravilhoso! Anasema yafuatayo, The Ele time diz em came when the Lucas beggar died, 16, wakati ukafika, wakati yule maskini eu vou ler o and the angels versículo carried him to 22. Abraham's side. Ele nao diz o malaika seguinte: wakamchukua akae pamoja na Abrahamu. The rich man also died and was chegou buried. o dia em que o mendigo morreu, In Hades, where he was in e os torment, anjos o he levaram looked up para and saw junto de Abraham far Abraão. away. Kule kuzimu alipokuwa O rico também morreu e foi sepultado. Akamwona
no Hades, onde ele estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Hivyo akamwita baba Abrahamu, Have pity on me nihurumie. and send Lazarus Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo um tormento neste fogo aqui. Dentro deste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Mas Lázaro recebeu only coisas más. Agora, ele está confortado aqui e você está em agonia, em sofrimento. E além disso, entre nós e você há um abismo permanente que foi colocado. Para que aqueles que desejam passar de vocês para nós não podem. E nós que queremos atravessar daqui para vocês, não podemos. For I have 5 brothers. Ele respondeu: Então eu te peço, Abraão, pai Abraão, envie Lázaro à minha família, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas lá embaixo. Eles têm Moisés, que já estão comandando os gafanhotos lá embaixo. Eles têm Moisés ferindo a terra com o coronavírus lá embaixo. Eles podem ver as marcas deles. Não há confusão lá. E eles têm um profeta lá que está comandando o céu em Lima, Peru, e a chuva está caindo. Eles têm Moisés e os profetas lá. Que eles os ouçam. Ele disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, ele disse. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam, eles creriam. Então ele disse: Se eles não ouvem a Moisés, que já comandou os gafanhotos lá e as pragas lá, e os profetas e os coronavírus, e ebola, e zika vírus, e está anunciando para eles na rádio Jesus is Lord. Então ele disse para eles: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, eles não vão se deixar convencer. Eles não vão aceitar, eles não vão receber, eles não vão crer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos e vá até eles. Ai! Ele está dizendo que se eles não ouvirem a Moisés e os profetas, Moisés e os profetas, ele está dizendo, mesmo que o Messias venha da cruz, quando ele foi para a sepultura, ressuscitou, eles não creram no Messias. Entretanto, quando um viria mais tarde, alegando que ressuscitou,
hali ya o dunia, chamado And anticristo. they are speaking Eles vão from the crer Lord here nele. every day, na wanazungumza na Bwana hapa Vocês kila entenderam? siku, saying, repent. wakisema A tubuni, condição da Sin terra. and wickedness will hurt you. dhambi na E eles uovu estão falando utawaumiza. da parte do Senhor Watu aqui todos os Time dias, is bad. dizendo: arrependam-se. The earth Pecado e perversidade vão In her vão condition. machucar você. Katika hali yake, Povo she's in a abençoado, bad place. ako o katika tempo é mahali pabaya. ruim. The earth. Dunia A terra, It's as though she's crying for a savior. ni na kana kwamba condição anamlilia dela em que ela Mwokozi. está, You watch your news. ela está em um Unatazama lugar habari muito zako. You ruim. say, are these sheep without a shepherd terra or what? Unasema, je, hawa ni kondoo bila É como se mchungaji ela ama ni estivesse nini? And the clamando Lord por um already gave them Salvador. the Messiah. Na tayari Você Bwana assiste aliwapatia os seus Masia, Who died noticiários. for them. ambaye Você vê, aliwafilia. estas ovelhas On estão the cross. sem pastor ou o quê? Aye. Ai, E o Senhor já deu a eles o ni Messias, vipi basi? que morreu por How then will eles, generation be born again? voluntariamente Je, ni na vipi ambavyo kizazi cruz. kitapata kuokoka? Ai, And he says, Na anasema, como então? from the crown of your head, kutoka kwa utosi wa Como kichwa então chako uma geração vai to the nascer sole de of your novo? foot. hadi kwa wayo wa mguu wako, E ele You are not diz, sound. hauna uzima, You're not well. na coroa da sua You need to cabeça, return to the Savior. unahitaji kurudi kwa Masihi, kwa Mwokozi. até a The way you sola have do been seu following. pé, Njia ambayo umekuwa ukifuata, você não tem saúde, tazama mahali ambapo ilikupeleka. The Você way não of está bem. disobedience. Njia ya kutotii. você precisa The way of retornar para o watching Salvador. the preachers of sweet gospel, A deep forma, red, o days caminho down, que você all está those TVs seguindo, you watch, the ones who olha give you onde the ele sweet te gospel. levou. Ile njia ya caminho da kuwatazama desobediência. wale wahubiri wenye habari njema O ya caminho kupendeza, de habari assistir njema. os evangelistas do evangelho doce nas TBNs da vida, aqueles que dão para vocês o evangelho doce. Ai, TBN kila mahali wanahubiri hizo injili. Then they are giving you a gospel that is itching you, stimulating you, whatever. They are doing that kind of thing when the condition of my people TBN, is not onde good. eles pregam Wanawapatia esses injili ambayo evangelhos. inawakuna wakati ambapo hali ya watu E eles wangu estão sio dando njema. para você um evangelho que agrada vocês, que estimula vocês. Eles estão te dando esse tipo de coisa quando a condição do Why meu do you povo press não é the wound boa. of my people with a bandage as though it were not serious? Ya kwamba, je, ni kwa nini Então, unafunga vidonda vya watu wangu na bendeji o kana Senhor kwamba está haiko ya dizendo kumaanisha haiko mbaya? When Que the wound por is que deep é que Wakati você vidonda vimechimba kwa ndani, and coloca requires a total uma surgical quando procedure. você enrola as feridas do meu povo com uma bandagem quando Injection não é with sério, antibiotics to kill the germ, quando a ferida é kudungwa sindani ili profunda kwamba kuua viini. that the wound may heal, e exige um procedimento the health may be cirúrgico restored. Ili kwamba afya yao ipate e uma kurejeshwa. injeção com antibiótico para matar os germes, Badala ya kufunika para que a vidonda ferida possa ser curada zaidi. We are going to take a e short a break. saúde seja restaurada, And when we come back, I want em to begin vez on de the curar fifth seal. superficialmente a ferida, cobrindo com atadura. Lakini ya tano, On the Nós scroll vamos of fazer God. um pequeno intervalo Then I will begin our e message. quando nós voltarmos, eu quero começar com o quinto selo. Masia anakuja. Todaraba. O quinto selo Por do favor, rolo de Por Deus. favor. prepara el Então, camino. eu vou começar a nossa mensagem hoje. Él viene. O Messias Messias está viene. vindo. Ese es él viene. Muito obrigado. Él viene con mucho Por poder, favor, Él viene con mucho prepare o caminho. Ele con vem. mucha gloria. poder, con mucha O gloria. Messias vem. El Santo. El Santo Ele Por vem favor, com muito prepara el poder, camino prepara el camino en santidad. com muita glória. Ele é santo. Por favor, prepare o caminho em santidade.